Boa noite, a graça e a paz, meus irmãos. Vamos ler um salmo, Salmo 73, é a ministração de hoje. Gostaria que todos abrissem a Bíblia. Salmo da família de Asaf, Salmo 73. Um salmo muito conhecido. Amém? Glória a Deus. Verso 1. Um salmo da família de Asaf. Com toda certeza Deus é bom para com Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como toda a sua mente transborda todos os ardes. Eles zombam, e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade das suas línguas. Por isso o seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo as suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração, lavei as mãos em sinal de inocência, para que me atormentando o dia todo sou repreendido toda manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terrenos escorregadios, e os fazem cair em destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai, assim que acordamos, quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e arrogante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal. 23. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me gloriará em glória. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti, estar junto a ti. Embora a minha carne e o meu coração definhem, Deus é a minha rocha e o meu coração, e a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminarás todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus, e em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança, para proclamar todas as tuas obras. Amém? Glória a Deus. Salmo muito especial. Nesta noite nós só temos uma certeza que Deus irá falar conosco, quando nós fazemos leitura do texto bíblico. Essa é a certeza do nosso coração, que Deus já falou conosco nessa noite, quando fizemos leitura e observamos o que foi lido. O salmista, ele começa o salmo pelo fim. Como nós já lemos, ele tem certeza que Deus é bom para com Israel. Ele é alguém que está no ambiente da intimidade por ser da família de Asaf, por ser alguém que participa da adoração, por ser alguém que está em movimento na liturgia da adoração a Deus. Então, ele não é uma pessoa desprovida do conhecimento de Deus. Ele não é alguém que iniciou na fé
de forma breve, momentânea, e está com questionamentos. Não. O salmista, ele é alguém que já está avançando na fé. Alguém que já avançou na fé. Alguém que já caminhou longos passos. Alguém que você observa e fala que aquela pessoa é alguém que dá para se seguir. Aquela pessoa é alguém que pode ser um modelo. Porque a família de Asaf é uma família modelo para Israel. São pessoas que você pode se inspirar. São pessoas que você pode seguir. Mas então, o salmista vai dizer que ele quase escorregou. O salmista vai dizer que no caminhar da fé, no andar da fé, ele quase parou. Porque no seu íntimo, ele curtia inveja. Como nós acabamos de ler. Quando meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto acumulava a inveja dos arrogantes. E esse é um mal que nos assola. Porque quando nós se deparamos com situações adversas, nós como seres humanos temos a mania de comparar. E a comparação nunca é justa do olhar daquele que sofre. Porque nós sempre vamos nos ver pior do que nós estamos. E o salmista, ele está invejando o ímpio. O salmista, ele está invejando aquele que não é filho de Deus. Ele está olhando para o mundo lá fora e está falando aquilo parece bom. Ele está olhando para os costumes do ímpio e está falando aquilo ali parece bom. Ele está fazendo perguntas e esperando respostas. E na fé, algo que nós já podemos aprender é que nós podemos fazer perguntas. Que isso não é uma questão de pouca fé. Que isso não é uma questão de ser imaturo. Que isso não é uma questão de alguém que está perdido. Mas de alguém que se encontrou no ambiente da intimidade e está falando, por que, Deus? Por que eles prosperam? Por que os ímpios não passam por crises? Por que, ó Deus, que eles têm um corpo saudável? Por que, Deus, que eles estão neste ambiente e eu, que sou teu filho, não estou? Vai chegar o ponto do salmista olhar e falar que eles têm prazer até na morte. Isso não é uma verdade. Ele está super elevando a sua dor. E ele vai dizer, eles não passam por crises, sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. O salmista, ele está olhando o ímpio e o sofrimento com o olho de alguém imortal. Com o olho de... Quando ele olha para o outro, ele fala que aquela pessoa ali é super-humana. E eu que sou teu filho, não sou. Eu estou sofrendo, eu estou assolado pelo medo, e o bom que o salmista não dá só uma razão do sofrimento, ele envolve todos os aspectos da área do ser humano. Então todos nós passamos por situações parecidas, e assim ele vai fazendo perguntas. E assim ele vai desenvolvendo uma terapia consigo mesmo. Uma terapia dele para com Deus. Porque a fé é pensar. A nossa fé nos obriga a imaginar e a não ser guiado simplesmente pelo achismo. Um dos pontos da reforma é somente as Escrituras. Nós devemos ser guiados somente com a regra de fé das Escrituras. Então o salmista faz perguntas e as perguntas são válidas. Devemos sempre observar que o mal, ele existe. Ele está aí. Ele está falando que os ímpios estão praticando mal e não tem ninguém parando eles. Não tem ninguém impedindo que aquilo aconteça. Ele está dizendo o nosso contexto atual. Que nós vemos a corrupção no nosso país. Que nós vemos aquele que é injustiçado sem precisar ser.
que nós vemos perseguição nas nossas famílias, que nós vemos que nós não podemos mover nada para ajudar até mesmo o outro, até mesmo da nossa própria comunidade na fé. E Asaf está com essas perguntas em xeque. Asaf é alguém que fala que eles cultiva a maldade no seu íntimo, que brota a maldade deles, e que eles não só fazem isso, mas eles zombam da nossa fé. Eles zombam da fé que você professa hoje, que nós confessamos hoje. Eles dirigem palavras contra os céus de malícias. Eles dirigem palavra contra o céu de maldade. Contra os céus, no verso 9, contra os céus dirigem as palavras das suas bocas, e pela terra faz espalhar a maldade das suas línguas. Ele está dizendo, está espalhado o mal está instaurado, não há perspectiva para a nossa vida. Ele está se encontrando e relatando o ser humano. Ele está dizendo, eu não sou um super-herói. Apesar de eu estar inserido no ambiente da adoração, ou, trazendo para os dias de hoje, estar inserido na igreja, fazer parte, ser membro da igreja Carrão, Penha, eu estou sofrendo. Eu estou passando por lutas e ninguém consegue me tirar deste lugar. Somente Deus que poderia me salvar, mas na verdade parece que Deus não está se importando com isso. Na verdade parece que Deus não está dirigindo o seu favor ao seu povo, e o favor de Deus não está estendido, e os braços de Deus estão encolhidos. Esse é o sentimento. E quantos de nós já não se deparamos com esse questionamento? Deus, mas eu sou teu servo, sou dizimista da sua casa, sou ofertante, sou o primeiro, Deus, quando tem uma necessidade na igreja, se dirigir para ajudar. Se tem mutirão, eu estou lá. E por que o sofrimento me assola dia após dia? Por que não só o sofrimento, mas por que o ímpio que traz isso a mim, e o Senhor não faz nada? Por que, ó Deus, que eu estou nesse ambiente? Ele vai dizer, e o povo ainda se sacia das palavras que eles lançam. O mal está instaurado, pessoas estão sendo usadas como ferramenta do mal, o salmista está observando, e ele fala, e as pessoas estão gostando. Parece que quanto mais maldade, melhor. E parece que quanto mais a maldade ser usada para assolar o meu e o seu coração, melhor ainda. E vai dizer, e o ímpio diz, acaso Deus se ocupa disso? Acaso Deus se ocupa da sua dor? Acaso Deus está interessado no seu sofrimento? Acaso Deus está preocupado em ir em direção a você? Está no verso 11. Assim, e no verso 12, assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Ele vai dizer, pensando dessa forma, em vão concebei puro coração, e lavei as mãos em sinal de inocência. Pensa no cenário agora do salmista. Ele entrou agora no ponto de questionar a fé, se realmente foi válido, ou se realmente é válido estar aqui e agora. Se é realmente válido lavar as mãos em sinal de inocência. Se é realmente válido conservar um coração puro. Porque no nosso dia cotidiano, as pessoas, dá um jeitinho nisso. Passa uma nota falsa. Não, fala que entrou X valor. Não, se você pular a fila do SUS, tá bom para você. Ele está dizendo, todo o caminho de retidão que eu andei foi em vão. Em sinal de inocência, foi em vão.
Ele está questionando os dias na fé e as lutas que eles têm na igreja. Porque nós estamos falando de alguém que é cristão, ou que esperaria o Messias, né? Cristão no sentido que espera o Messias. Ele está falando de alguém que tem a fé em Deus. Ele está falando, eu conservei puro o coração. E muitas das vezes, esses são os nossos questionamentos. Me recordo de um casal de missionários. Eu escutei essa história e eu vou compartilhar com os irmãos. Eles estão voltando de uma obra de 40 anos, pregando para tribos indígenas. E na volta de barco, eles veem uma grande festa. E o marido acha que é para eles. Porque eles saíram em sinal de inocência a fazer a missão missionária. Mas na verdade não era. Não tinha ninguém para recebê-los. Eles foram para sua casa, carcomida pelo tempo. E a sua esposa lavando a louça, o marido fala, pergunta para seu Deus se depois de servir tanto tempo o evangelho, se é isso que ele nos reservou. E essa é a pergunta de Asaf. O marido sai, volta, e falou, perguntou para o seu Deus? Porque já não era mais o Deus dele. Ela fala, perguntei. E o nosso lugar não é esse aqui. Então, Asaf tem que passar pela metamorfose de não atrelar a nossa vida passageira aqui, neste mundo. Os nossos ganhos neste mundo. A nossa alegria neste mundo. Porque o sofrimento, ele é inerente à existência do ser humano. Jesus disse que quem quisesse segui-lo, negasse a si mesmo, tomasse a cruz e o seguisse. Como o pastor Felipe sempre diz, parece que o sofrimento é uma promessa para a igreja. Para todos nós de forma individual. Então, o questionamento de Asaf é, será que faz sentido todo esse tempo na igreja? Mas o nosso questionamento hoje é, será que eu estou entendendo o que o Evangelho me ofereceu? Não é um caminho para os nossos fins. É um fim em si mesmo em Jesus. Ele vai dizer, caso eu me expressasse dessa forma, tudo o que eu pensei, caso eu dissesse ao povo o que eu estou pensando, muitos se prejudicariam. Muitos cairiam. Porque tem conversa, irmãos, que é para você parar com Deus. Tem conversas de intimidade que não cabe ao seu irmão do lado. Vinícius, não posso me expressar por meu irmão? Pode. Mas tem conversa que é só você e Deus. Estou com vontade de parar. Estou com vontade de desistir. Você vai ter que fazer como Asaf. E nós vamos continuar a leitura do texto. 16. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava numa tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. No verso 16, irmãos, Asaf entrou agora no ambiente da submissão. Nós não podemos e não conseguiremos compreender os caminhos que o Senhor nos inseriu. Os caminhos que Deus colocou a nós e compreender a grandeza de alguém que é soberano. Nós confessamos de voz audível que nós acreditamos que Ele é onisciente, onipotente, pré-existente, os anjos o servem. Não podemos medir o seu tamanho. Mas quando se trata de nós, Deus tem que se reduzir ao nosso tamanho. Ele vai falar, eu compreendi que não compreendo isso. Eu compreendi que não conheço o tamanho de Deus. Todavia, quando busquei compreender isso, eu reconheci que estava numa tarefa muito acima das minhas forças. Você tem lutado com Deus?
Irmãos, pense agora na sua vida. Você tem se esforçado contra Deus, porque você acredita que o que Ele está fazendo é errado, mas de voz audível você reconhece que Ele é soberano? Será que o que nós confessamos de voz audível é realmente o que está no nosso coração? Vou repetir, quero ser redundante nisso. O salmista é alguém que está envolvido com a intimidade do templo. Será que realmente o que nós confessamos é verdade sobre Deus e sobre a sua mão? Nós acreditamos verdadeiramente que os braços do Senhor estão estendidos ao nosso favor? Realmente nós confiamos em Deus e não em cavalos? Porque Ele vai ter que se diminuir para que Deus cresça. E é sempre assim no ambiente da intimidade com Deus. Nós temos que estar se diminuindo a todo tempo, para que o nosso Senhor se revele a nós de forma poderosa e genuína. Os meus eus não fazem mais sentido diante de Deus. Mas eu acho assim, não importa o que a Bíblia acha. Mas eu penso dessa maneira, o que a Bíblia pensa? Mas eu senti no meu coração e foi Deus que falou, faz sentido com as Escrituras? Porque o nosso coração ele é enganoso. E dele provém todos os males. Ah, Vinícius, mas foi muito real o que eu senti. Vê se realmente faz sentido com as Escrituras. Se fazer sentido, então é verdade. Como que nós estamos tratando o nosso coração e a intimidade com Deus? Como eu falei, questionar, perguntar, se expressar com Deus não é errado. Não é coisa de quem tem pouca fé. Não é prática de quem está morto na fé. É prática de quem amadureceu. Mas nós temos que se encaixar conforme as Escrituras. Se encaixar conforme aquilo que nos foi dado. Quero o conhecimento de Deus, Vinícius. O que eu faço? Leia as Escrituras. Eu tenho no mínimo umas 5 Bíblias em casa. No meu celular deve ter umas 20. Só em um aplicativo, irmãos. Quer conhecimento de Deus? Leia. Quer compreender Deus no seu sofrimento e na sua dor e na sua vida? Leia. Que você vai ver que os profetas padeceram necessidade e morreram a fio da espada. Que os discípulos e os apóstolos morreram a fio da espada. E sofreram sofrimentos avassaladores. Vinícius, você veio aqui no primeiro culto da Igreja Carrão falar que nós vamos sofrer? Sim! Nós não fazemos 12 cultos para 12 meses de vitória. Nós fazemos 12 cultos de oração para orar por 12 meses. Esse é o evangelho genuíno. Vinícius, não gostei do que foi pregado. Se tiver na Bíblia, irmãos, converta o seu coração a aceitar a mensagem de Deus. Porque o nosso Senhor, Ele não vai negociar com você. Ele não vai negociar princípios com você. O princípio é o que Ele estabeleceu e é o que está ali. Então, neste ambiente, faça como Asaf. Eu compreendi que estava muito além das minhas forças. E no 17, até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazem cair em destruição. Como são destruídos de repente e absolutamente, tomados de terror. São como um breve sonho, que quando acordamos, te levantares o Senhor. Perdão, irmãos, me perdi aqui. São como um breve sonho, que se vai assim quando acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Irmãos, na onde foi que ele compreendeu tudo isso?
Qual foi o ambiente que ele compreendeu essas verdades sobre Deus? Qual foi o ambiente que ele foi inserido e passou a entender aquilo que tanto o perturbava? Na casa de Deus. O que acontece na casa de Deus a não ser pregado a sua palavra? Não ser feito leitura da sua escritura? Nesse cenário, provavelmente a Torá. A expressão da palavra de Deus. O texto não vai dizer que Deus veio e falou ao ouvido dele, irmãos. Vai dizer que quando ele entrou, ele compreendeu. Está buscando respostas? Você já sabe onde encontrar. Gênesis 1. E continua lendo. Está procurando saídas para o seu problema. Está procurando soluções e já não tem mais jeito, já não tem mais saída. Recorre à casa de Deus. Vinícius, meu sofrimento você não compreende, não é você que está na pele, mas eu tenho os meus. E talvez os meus sofrimentos para você seja banal. Mas para mim não é. E aonde eu busco compreender isso? É neste ambiente, é neste lugar. É aqui que nós encontramos consolo de Deus. É onde nós buscamos segurança do Senhor. Ele vai dizer, na verdade, quando eu olhei para o ímpio, quando eu olhei para o mal, eu estava sendo raso demais. Porque eles são passageiros, irmãos. E nós também. Ele vai dizer, eles são tomados de terror. São como um sonho que logo se acaba. E lembrando, no começo do texto ele falou, quase que eu escorreguei e fui estar com eles. Quase que eu me escorreguei e fui entrar num ambiente onde Deus não está. Para onde a sua dor está te levando? Para a casa de Deus? Ou estar com os ímpios? Aonde o seu sofrimento está pavimentando o chão para você? Sofrimento na sua vida está te levando para este lugar? Porque às vezes você pode estar aqui, mas está lá fora. Como já foi dito muitas vezes nesta igreja, vou repetir, você pode ser um simples cristão nominal. E não cabe a mim nem a ninguém julgar quem é. Mas cabe você analisar a si mesmo. E participar desta reunião. Entregando louvor ou fingindo que entrega. Compreendendo mais de Deus ou fingindo que compreende. Quem você quer ser? No caminhar do sofrimento. Que tipo de filho você se tornou e que tipo de filho você é neste ambiente? Ele vai continuar no verso 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia inveja, era eu um insensato, um ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Você já entendeu o que o salmista quer falar de si mesmo e falando de nós? Quem você é diante de Deus? Quando você quer medir forças com o eterno, ele vai dizer irracional, animal, ignorante, limitado, sem força, sem compreensão. E ele reconhece isso para receber graça de Deus. Porque ele já está recebendo graça, porque ele já está no templo. Então, no momento de contrição, como aconteceu hoje aqui, você aproveitou esse momento para realmente quebrantar o seu coração? Você aproveitou esse momento para reconhecer a sua fraqueza e a sua debilidade diante de Deus?
Se não, aproveite agora. Peça a Deus, quebrante, Deus, meu coração. Pois eu achei que eu era alguma coisa diante de Ti. Mas eu compreendo, ó Pai, que eu sou pequeno demais. E essa tem que ser a nossa oração diária. Irmãos, estamos adotados em Cristo. E isso é um fato. Não muda. Mas a nossa natureza tende a pecar. A nossa natureza tende a se inclinar ao mal. Então, por isso, todos os cultos nós fazemos contrição de pecados. Não é por um acaso. Não é protocolar. É reconhecimento de quem nós somos. Depravados. Insuficientes. Decaídos. Separados. E quando nós se humilhamos diante de Deus e oramos a Ele, Ele se movimenta em oração. Porque nós sabemos que Deus não precisa ouvir a nossa oração para saber o que nós vamos falar. E por que Jesus sempre está nos indicando a orar? Para que o Senhor se movimente em orações. Então se movimente em orações. Movimente a sua vida a orar a Deus. Vinícius, Deus vai me escutar? Certamente. Ele vai quebrar o meu coração? Certamente. Para que nós possamos estar no ambiente da intimidade, é necessário reconhecer quem somos e reconhecer quem o nosso Pai é. E ele continua no verso 23. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherá em glória. Só até aqui. Irmãos, na sua dor, na dor da igreja, não ache que você está sozinho. Não acredite que você está desamparado, como o salmista havia falado anteriormente. Porque agora ele compreendeu que quem sustenta ele é o próprio Deus. Me sustens com a mão direita. Isso é relacionamento, irmãos. Quando fala de mão de Deus, de olhos de Deus, é para trazer para nós como Deus está se relacionando. É um relacionamento íntimo de toque. De você compreender coisas que só cabe a você. Então, não tenha dúvida. Você não está sozinho. Não tenha dúvida, mesmo que nas noites sombrias pareça que você está sozinho. Ele nos sustenta com a mão direita. E quem pode arrebatar nós da mão do Senhor? Quem pode tirar as ovelhas do nosso Senhor? Ninguém, irmãos. Nem principados, nem potestade. Ninguém pode separar você deste amor, desta intimidade. O salmista agora mudou o ponto de vista. Deus é bom. Deus que me sustenta. É Deus que vai me acolher em glória. Irmãos, nós entendemos que o salmista estava falando ali sobre morrer, sobre a brevidade da vida. Nós somos seres humanos breves, no máximo 100 anos, quem tem uma saúde muito boa. Isso é muito rápido. Ele está falando assim, ó, quando eu me for, eu tenho uma certeza, o Senhor me acolherá em glória. E qual é a nossa esperança, irmãos? Qual é a nossa fé? Qual é a razão de estarmos aqui? Não é estar com o Senhor em glória? Não é estar com o nosso Mestre? E ele continua. 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti.
Embora a minha carne e o meu coração definham, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, quem nós temos além de Deus? Quem nós temos além de Jesus? Há algo que você possa colocar que te trará felicidade sem Jesus? Há algo que nós colocamos no lugar de Jesus? Tem alguma coisa que está confundindo a sua mente? Porque o salmista vai dizer: não tem nada que eu queira além de ti. Não tem nada nessa terra que possa fazer o meu coração se voltar a não olhar para o céu, a não olhar para a cruz, a não olhar para Jesus. Não tem nada que possa me separar disso. Não tem nada que eu queira além de estar junto a ti, irmãos. Tem alguma coisa hoje que você queira mais do que estar nos céus? Estava conversando com um amigo, e estávamos falando sobre a volta de Cristo. Eu falei: seria bom se ele voltasse hoje. E ele virou e falou: deixa eu comprar minha casa primeiro. Irmãos, parece simples, mas é verdade. Será que o seu trabalho prende você a este mundo? Será que uma casa, um carro, uma empresa, os teus filhos, teu marido? Irmãos, nós devemos ansiar pelo céu. Nós devemos diariamente dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Senhor, busque a sua igreja. Eu não sei vocês, mas eu acredito que nada se comparará com estar nos céus. Se ele voltasse hoje, agora, seria a maior alegria da nossa vida. Então, irmãos, se no seu ambiente de trabalho, se no seu ambiente familiar, tem algo que te impede de você dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, repense a sua fé, repense o seu caminhar, porque nós já iniciamos este ano, e como nós queremos caminhar este ano de 2024, ansiando pela volta de Jesus, ou ansiando em construir coisas, realizar coisas terrenas. Não estou dizendo para ninguém parar de trabalhar. Estou dizendo aonde está o nosso foco. Aonde está centralizado o nosso coração. Ele vai dizer no 26, embora a minha carne e o meu coração definham, Deus é a minha rocha, o meu coração e a minha herança para sempre. A nossa herança é o nosso Pai. O nosso tesouro não está nessa terra. Pode tudo passar, irmãos, mas a nossa esperança em estar com Cristo não pode passar. Nós devemos olhar para os grandes exemplos das Escrituras e dizer: eu quero viver como esses homens, que em meio a imensa dores não negou a fé, como Jó, como os apóstolos, que a herança deles era estar contigo, estar com Cristo, estar com Deus. E já vamos encerrar. Verso 27. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminarás a todos a quem te rejeita. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposita a minha plena confiança, para proclamar todas as tuas obras. Irmãos, como já foi dito, o ímpio não tem amparo. Aquele que está afastado de Deus não tem segurança. Não tem esperança de uma eternidade
alegre, feliz. Não tenha esperança singular, porque tudo é passageiro neste mundo. Não tenha esperança que possa realmente tocar e ter certeza que aquilo não passará. Mas nós, porém, temos felicidade em saber que nada ao nosso derredor é a nossa felicidade além de Cristo, além de Deus. Nós temos que ter essa felicidade enraizada no nosso coração e proclamar essa felicidade e pregar essa felicidade, pregar esta palavra de amor, que Jesus salva, que Jesus é companheiro, amigo, morreu por mim e por você. E que nós possamos, como o salmista diz, também dizer: a minha felicidade está em Deus. Não tem nada que eu queira além de ti. Não tem nada nessa terra que eu queira além de ti. E que nós possamos verdadeiramente viver o Evangelho. O sofrimento nivela os nossos corações, mas a alegria do cristão é sofrer em Cristo Jesus. Como o apóstolo São Paulo falou, tenho eu alegria de sofrer por Cristo. O pouco que restou das tribulações, porque o maior sofrimento foi de Jesus na cruz do Calvário. A maior dor foi do nosso Mestre. Então, irmãos, se alegre nos naufrágios, se alegre nas dores, porque nós temos amparo, nós temos segurança, nós temos a felicidade de saber que o nosso Deus habita em nós, e habita em nós para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos?